Hoje vamos falar sobre a origem das doenças. E quando eu falo doença, não estou falando só de problema físico, não estou falando só sobre diabetes, câncer, gastrite. Doença é tudo aquilo que tira a gente de um funcionamento perfeito, de harmonia. Então tem emoções doentias que vão te gerar comportamentos doentios, vão te deixar com uma mentalidade doentia. Então tudo isso é doença. É o ciúme, a possessividade, são os vícios, a compulsão, a depressão, a ansiedade, a gordura e por aí vai. Então tudo isso é doença. A gente acha que saúde é só ausência de enfermidade. Bom, se eu não estou internado num hospital, então eu não estou doente. Muitas vezes não. A pessoa pode estar com o abdômen definido, magra, no peso ideal, mas ela pode ter uma doença mental, ela não tem uma mentalidade próspera, focada, ela é vitimista, ela é escassa, ou ainda ela pode ter um emocional abalado, onde apesar dela ter um corpo muito bonito, ela se acha feia, pode ter um relacionamento tóxico, abusivo. Então, doença é tudo isso. E eu vou explicar para vocês a origem emocional dessas doenças. Então, já vou começar aqui com uma polêmica, já uma bomba para vocês. 95% das doenças elas não estão relacionadas aos hábitos. Claro que sim, se você comer porcaria, fumar, enfim, qualquer coisa química, a chance é aumentada, o risco aumenta. As pessoas falam assim, mas eu tive alguém com câncer na família, eu vou ter também. Se fosse assim, todo mundo teria. Se a gente olhar para trás, na nossa árvore genealógica, todo mundo teve alguma doença. Então não teria como alguém ser saudável. Entende? Só que não. Você vai ver ali uma pessoa que fumou a vida inteira, está com 90 anos e está saudável. Está bem, entre aspas, né? Não tem nenhum problema no fígado. No fígado não, no pulmão. Enquanto você vai ver, às vezes, uma pessoa que nunca fumou e desenvolve um enfisema pulmonar. Eu conheci casos assim. Né? Ou ainda uma pessoa, eu tive um amigo próximo que se formou em educação física comigo, que sempre foi atleta desde criança, que sempre se alimentou bem, que não tinha sobrepeso e veio a óbito aos 29, 30 anos com um câncer no estômago, que pegou todo o sistema digestivo, todos os órgãos dele. E foi em poucos meses isso. Então, o que será que é a origem? Será mesmo que são só os hábitos? Não são. Por isso que a medicina muitas vezes fica limitada. Ela vai te dar um tratamento, um remédio, e às vezes vai fazer efeito, mas muitas vezes não. E aí eles não sabem às vezes a origem da doença, eles não têm um tratamento. Você volta para casa, fica de repouso ou fica com um tratamento paliativo, né? Que é o quê? Que é te dar uma sobrevida, que é te dar uma condição melhor, para você não sofrer tanto. Então, 95% das doenças não estão relacionadas ao estilo de vida, e sim ao nosso conteúdo interno, nosso mental e o nosso emocional. O que é energia psiônica? Energia psiônica é a energia que a gente usa para co-criar. Vocês já devem ter visto, ouvido falar sobre o poder da atração, o livro O Segredo, sobre você pensar em algo e materializar isso na tua vida, manifestar. Pois é, isso acontece através da energia psiônica. E o que é a energia psiônica? É a junção da energia forma-pensamento, ela se chama assim, forma-pensamento, por quê? Porque é um pensamento que ele tem uma forma, a gente não vê, mas isso fica plasmado no ambiente, no nosso campo áureo. E a energia forma-pensamento, ela acontece por causa de pensamentos repetitivos. Né? Então, para você co-criar algo bom, se você fica pensando naquilo que vai dar certo, que vai dar certo, você já se visualiza no futuro, vivendo aquela meta, vivendo aquele resultado, com certeza isso vai acontecer. Agora, se você é do tipo de pessoa que, ai meu Deus, tenho certeza que vai dar errado, ai vai dar errado, ai vai dar errado. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas, geralmente mulheres, que falam assim, ai meu Deus, meu marido vai me trair, meu marido vai me trair. E o cara é super tranquilo, não faz nada, não dá brecha. A mulher fica ali 3, 5 anos pensando naquilo, até que um dia o cara trai. Ela falou, tá vendo? Não falei que ele ia me trair? Sabe? Eu não tô tirando a culpa do cara. Mas assim, a pessoa ela vibra tanto naquilo que ela mesma queria para a realidade uma situação dessa. Isso eu vou explicar mais para frente ali nas aulas sobre relacionamento, o que é o ciúme, né? Então,
os pensamentos repetitivos, eles têm força. Por exemplo, ali, ó, para vocês entenderem, botei o raio UV. Raio UV é o raio ultravioleta. O raio ultravioleta é o raio do sol. Se você ficar muito tempo no sol, você não queima a sua pele? Queima, por quê? Porque essa radiação, ela afeta, tem um impacto na gente. Só que você precisa ficar pelo menos 1 hora debaixo do sol para se queimar. Então ela é uma radiação não tão forte, porque demora 1 hora para ela causar prejuízo em você. O raio ultravioleta, ele é menor do que o raio-x. O raio-x ele é um raio mais forte. Quando você vai fazer, por exemplo, o raio-x dos teus dentes, você tem que usar um colete de chumbo. Por quê? Porque pode prejudicar os teus órgãos. Só que o raio-x é um disparo de 1 segundo ali. Só que ele já pode causar lesão. Então olha como ele é mais forte que o sol. O sol levou 1 hora para te queimar. O raio ultravioleta, ele já te queima em segundos. Já pode gerar um tumor ali. Só que ele não atravessa o chumbo. Por isso que é colocado aquele colete de chumbo. O raio gama, ele é mais forte ainda que o raio X. Por quê? Porque ele atravessa o chumbo. O raio gama é um outro tipo de radiação. Ele tem o poder de atravessar chumbo, alumínio e outros metais. E o pensamento, na escala da onda de frequência do pensamento, ele é mais forte que o raio gama. Então olha só o poder do pensamento. Isso não é balela. Isso não é balela de autoajuda, de força do pensamento. Não, isso é real, isso é provado em laboratório. E aí, juntando a forma pensamento com a forma sentimento, você tem o poder da cocriação, de cocriar uma doença ou de cocriar algo bom. O que é a forma sentimento? São sentimentos intensos. E essa intensidade ela pode ser com alto impacto, uma emoção muito forte, ou emoções repetidas, você sentir aquilo. Então, para você cocriar, você precisa ter um pensamento, uma forma, você precisa visualizar aquilo, aquele cenário, mas também tem que ter uma emoção, porque a emoção é um combustível. Agora, pensa ali, uma pessoa que pensa coisas negativas e já sente aquele medo, como se aquilo fosse acontecer. Claro que isso não é instantâneo, mas a pessoa fica 3, 5, 6 anos pensando naquilo, aquilo lá acontece. A pessoa realmente adoece. O campo eletromagnético do coração, ele é 60 vezes mais forte do que o campo eletromagnético da mente, do cérebro. Por que eletromagnético? O pensamento é elétrico, é um impulso elétrico. O coração é magnético, porque o magnetismo atrai. A eletricidade conduz os impulsos do teu sinapses neurais, elas saem do teu cérebro, aqui dos teus neurônios, passam pela medula, vão pelos nervos e vão até os músculos para gerar os movimentos. Então toda essa informação ela é elétrica. Quando uma pessoa perde os movimentos, fica tetraplégica, paraplégica, nada mais é que não passa essa informação elétrica para o resto do corpo. Então por isso que é eletromagnético. É do cérebro e do coração juntos. E o campo do coração, ele é 60 vezes mais forte. O coração é o único órgão que manda mais informações para o cérebro do que recebe. Todos os outros órgãos recebem mais informações. Então, sim, é o coração que manda, não é o cérebro. O coração manda, o cérebro decodifica aquilo que é abstrato em algo tangível, palpável. Então, é aí que começa a criar alegrias ou tristezas. As doenças, como eu falei, nada mais são do que pensamentos e sentimentos repetitivos. As situações, os problemas, as dívidas, as brigas, nada mais são do que subproduto daquilo que você mesmo queria para a sua realidade. E aí, você acaba atraindo aquilo. Você já pode observar que às vezes você está num dia bom, feliz, e tudo começa a dar certo. Por quê? Porque você está bem. Você vai atrair o quê? Mais coisas boas. Aquele dia que você está mal, e tudo dá errado, por quê? Porque daí você está mal, você está errado, aí você cai em pensamentos ruins, sentimentos ruins, e chega mais disso para você. E aí é onde se formam miasmas. Como eu falei, a pessoa pensa por muito tempo naquilo. Se formam miasmas. O que são miasmas? São como se fossem pequenas larvas. Só que essas larvas, elas são energéticas, elas são sutis. Se a gente for parar para observar, os nossos olhos, eles captam um espectro de visão.
que vão do vermelho ao roxo. A gente não capta mais que isso. É vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo. O que é a onda infravermelho? É abaixo do vermelho. São outras colorações que o nosso olho não enxerga. Assim como tem sons que o nosso ouvido não enxerga. Sabe aquele apito de cachorro? Se apita, o ser humano não ouve nada. O cachorro fica assim. Por quê? Porque a gente não consegue ouvir fora dessa faixa de frequência. Nem acima dela, nem abaixo dela. Então, esses miasmas, eles existem. É a gente que não consegue enxergar. A gente tem um campo áurico, energético ao nosso redor. Mas a gente não consegue enxergar. Mas ele existe. Se você for fazer uma sessão de reiki, você vai sentir. Se você for numa casa espírita e tomar um passe, você vai sentir. Se você toma um banho de erva, você sente. Se você coloca os pés no chão e vai para a natureza, depois você está revigorado. Por quê? Porque isso existe. A gente só não enxerga. Então, pessoa que tem muita raiva, vai começar a criar miasmas no fígado dela. Uma pessoa que tem muito ódio, muito ressentimento, vai começar a criar miasmas no coração. E aí o coração ele começa a ficar sem vitalidade, porque todo órgão ele tem uma quantidade de energia vital. E ele vai utilizando ao longo da vida, e quanto mais você usa ele, mais dessa energia ele gasta. Agora, quando você tem um desgaste emocional excessivo, por causa dessa forma pensamento, forma sentimento, você vai acoplando miasmas, como se fossem larvas, e elas vão drenando essa energia. Então, o teu órgão ele fica sem vitalidade, ele desvitaliza mais rápido. Por isso que a pessoa começa a adoecer. Ah, a pessoa ficou velha, é normal ficar velho e ficar doente. Não. É porque a pessoa tem um somatório ali de 40, 50, 60 anos gerando essa energia psiônica, desvitalizando o órgão. Daí, tem um problema no rim. Sim, o rim ficou com menos vitalidade, porque tem muito miasma ali. Do quê? De medo. Muito, muito medo. Acoplou ali. E quando muitas pessoas da geração familiar repetem o mesmo pensamento e sentimento, isso passa para as próximas gerações. A criança, o neném, já nasce com um órgão defeituoso, já nasce com esses miasmas. E ela vai ter uma tendência a ter os mesmos comportamentos, pensamentos, sentimentos. Então, se ela repetir esse padrão de pensamento e sentimento, ela vai adoecer também. Não é que você passa a doença, você passa a forma de pensar, de sentir, de agir. E aí, se essa pessoa se desenvolve, ela quebra isso. Por exemplo, o meu avô paterno morreu de alcoolismo. Ele era alcoólatra de tomar álcool de cozinha, quando não tinha. O meu pai, ele teve problema de alcoolismo. Sério. Não é assim, gostar de beber. Era todo dia. De chegar muito louco em casa e fazendo barraco e às vezes não conseguia sair do carro. Todo dia. E eu lá na minha fase de 19 para uns 22 anos, eu tive ali uns 3 anos que eu posso dizer que eu era alcoólatra também. Eu saía quinta, sexta, sábado, domingo, sempre bebendo. Dia de semana eu tomava uma cerveja depois do trabalho. Só que eu mudei minha forma de pensar e de agir. Com 22 anos minha filha nasceu. Eu pensei, peraí, minha filha precisa de um pai, não de um moleque, né? E aí eu comecei a me desenvolver. E aí eu parei com esses comportamentos. Não precisei fazer esforço algum. Simplesmente parei. Parei de festa, parei de tudo. Por quê? Porque eu tinha esses miasmas no meu fígado que me faziam beber. E aí eu simplesmente, mudando essa forma de agir, de pensar, de sentir, eu fui depurando, junto com o protocolo de detox e tudo mais, eu fui depurando. E os comportamentos saem. Então é assim que são formadas todas as doenças. Por isso que no meu trabalho eu pego muito forte a questão dos órgãos físicos. Se você faz terapia, conversa, troca ideia, é legal. Mas você precisa curar o teu físico, precisa limpar ele. Porque tem muita coisa que você carrega que não é sua. Muito importante você entender que as emoções elas são energia e devem fluir. Se você tranca a emoção dentro do teu corpo, ferrou. A energia não pode ficar parada, ela causa muito problema parada. Então, se você sente raiva, você tem que se permitir sentir essa raiva. Se eu tenho vontade de chorar, você tem que chorar na hora que acontece. Não assim, agora não.
à noite quando eu chegar em casa eu choro. Não é, ele é na hora que está saindo. Não vai adiantar à noite. Entende? Então você tem que dar vazão para as suas emoções. Você está com vontade de falar te amo, fala. Está com vontade de beijar, beija. Está com vontade de abraçar, abraça. Está com vontade de falar algo que incomoda, fala. Você precisa fluir. Senão o teu corpo vai enrijecendo, vai doendo, vai adoecendo. Outra coisa muito importante, paz não é a ausência de conflitos. É a capacidade de resolver os problemas sem gerar sofrimento. Muita gente acha assim, eu vou viver em paz, eu não vou mais ter problema. Não, você vai ter problema. A diferença é que você não vai mais ficar todo magoadinho, todo choroso quando começar a ter problema. Você vai olhar para eles de uma forma mais prática, mais resoluta, vai pensar, tá bom, eu tenho esse problema, o que eu posso fazer para resolver? E você já vai e já resolve, não fica sofrendo. O que é o sofrer? O sofrer é arrastar aquilo, perpetuar. Na hora que acontece, aquilo te gera dor, mas daí você fica 1, 2, 3 meses com aquilo e não sai do lugar. Isso é sofrimento. É olhar para o passado, é ficar lembrando, é ficar reclamando, entende? Toda situação tem duas alternativas. Ou você muda ela, dá um jeito de mudar a situação, ou você não tem como mudar, aceita. Infelizmente não tem como mudar, vai ser assim. E pronto. Só que a maioria delas, quase que 90%, tem como mudar. Então é isso que você tem que ter na sua mente. A paz não é a ausência de conflitos, e sim a capacidade de resolver problemas sem gerar sofrimento. Ser prático, objetivo e resoluto. Ver o que você pode fazer agora, não é mês que vem, quando eu tiver melhor, quando eu tiver mais tempo. Não, é agora. O que você pode fazer agora para começar a resolver esse problema? Qual que é o primeiro passo que você pode dar? E outra coisa muito importante, medicina tradicional chinesa, como eu falei, eu trabalho com os órgãos. Então ela fala sobre os 5 movimentos, que são justamente a energia fluir pelos teus sistemas, pelos teus órgãos, através do fluxo emocional, que é o que eu vou falar na próxima aula. E é muito importante que você assista essa aula para entender sobre as emoções, sobre o impacto dela nos órgãos. E outra coisa muito importante é a psicossomática. A psicossomática é o estudo da nossa psique, somatizando problemas, doenças. A psique são as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, o inconsciente que a gente tem, o que a gente carrega dos nossos ancestrais, a nossa alma. Tudo isso é a nossa psique. Então, quando você tem um problema, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de falar profundamente sobre psicossomático, porque as pessoas tendem a achar que tudo é muito taxativo, né? Então, assim, se eu estou com um problema na garganta, tem a ver com expressão. Se eu tenho um problema de infecção urinária, é medo. Sim, isso basicamente tem a ver ali, só que de uma perspectiva mais bruta, assim, mais superficial. A gente fala para a pessoa entender que existe algo além, que é mais ou menos naquela direção. Por exemplo, eu moro em Santa Catarina. Eu falo assim, como é que eu faço para ir para São Paulo? Vai sentido norte. É sentido norte, mas não é bem para o norte. Então, é mais ou menos para a pessoa se orientar. Mas cada caso é um caso. Só que, para elucidar para vocês, para dar alguns exemplos, a psicossomática ela revela o que tem no teu inconsciente, para você se perceber. Então, assim, a pessoa está com um problema no ombro. Pode ser que esse problema no ombro venha através da dificuldade dela de sentir que ela dá conta de resolver problemas. Ela está se sentindo sobrecarregada, com muita responsabilidade. E aí vai começar a dar problema no ombro. Então, a pessoa está com problema no ciático. Pode ser que ela esteja com medo de dar um passo, sabe? Dor no ciático ali. Está com medo de dar um passo ali e tal. Gastrite. Com certeza a pessoa está engolindo emoções. Ela quer falar muita coisa, ela está engolindo aquilo e aquilo está corroendo ela por dentro. Literalmente. É mais ou menos isso. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Você tem que ver o que faz sentido e achar especificamente o que é para você. Então, isso é basicamente mais em consulta, né? Não tem como dar um panorama geral, senão você vai falar assim, tá bom, então se eu tô com gastrite, eu tô com isso. E às vezes não é. Às vezes é isso e mais alguma coisa, às vezes é outra coisa muito parecida. Mas eu trouxe aqui para vocês entenderem, buscarem pesquisar mais. A gente tem uma tendência muito ruim de fazer associações que não tem nada a ver.
Ah, acordei com gripe. Ah, é porque eu dormi com ar-condicionado essa noite. Tá, a pessoa dorme com ar-condicionado a noite toda, todas as noites. Aí, uma vez ela vai... Não, né? Ou então, ah, acordei com dor. Ah, eu dormi errado, eu dormi do mau jeito. Não existe dormir errado. Você dorme a vida inteira. Por que nas outras vezes você não acordou com dor? É uma tensão por causa de estresse. Tensão muscular. Então a gente faz umas associações bestas, assim, pra... Por quê? Porque não se observa. Tudo que acontece na tua vida para o lado de fora tem relação com o que está acontecendo do lado de dentro. Aquilo que não foi elaborado, aquilo que não foi expresso, não foi falado, não foi comunicado, entende? Às vezes a gente acaba sempre deixando de lado, se distraindo, acontece alguma coisa, não, tá bom, não, deixa, não, deixa, não, não é deixa, olha para aquilo, poxa, essa situação eu preciso resolver. Como que eu vou resolver? Quem pode me ajudar a resolver? Sabe? Crescer internamente. Então, a psicossomática ela é um estudo que ajuda demais a entender a relação das doenças, não só para mudar, para curar da doença, mas para você mudar. A doença ela só vem para te ensinar algo que você precisa mudar. A hora que você muda, a doença não tem mais utilidade nenhuma. Aqui para você entender aqui, a escala das emoções, como eu falei antes, né? O espectro de cor, pode ver que vai do vermelho ao roxo. Isso é o que a gente enxerga. Então, uma pessoa que, se vocês forem observar aqui, ó, isso aqui é uma zona neutra, né? Pode ver que aqui é bem pequeno, pouco expandido, totalmente contraído, duro. Sabe aquela pessoa que é toda dura, toda tensa? Por quê? Porque ela fica mais nessas emoções aqui, ó. O corpo todo ele vai ficando rígido, compactado. Por que o yoga é uma técnica física, mas que promove expansão espiritual? Porque você tem que ser flexível. E se você é flexível no corpo, não tem como você ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui em cima. Olha que expansão, olha o tamanho do gargalo ali em cima. Então, quando a gente começa a vibrar na raiva, a gente está aqui, 150 Hz. Olha que vibração lenta. A pessoa fica cansada, fadigada. Para ela estar na tristeza, é mais lento ainda. Pesado, não tenho vontade para nada. Ela está se sentindo culpada. Meu Deus, é quase parando. São 30 batidas. Agora a pessoa ali com amor. A pessoa acorda, uau, que massa, meu, que gostoso, que dia lindo, obrigado. Ai, pô, vamos lá, vamos trabalhar. Entende? Muitas vezes teu cansaço é só isso, é emocional. Mental, a pessoa ali vibrando aqui, ó, essas emoções mais densas. E aí, qual que é o problema? Se você está nessa, o que você acha que você vai atrair? Se tu vive aqui, ó, medo, raiva, você acha que você vai atrair pessoas e situações alegres, amorosas, pacíficas? Ou você vai atrair mais raiva, mais problema para você? Entende? E outra coisa aqui só para entender, o campo eletromagnético. O campo eletromagnético do coração e aqui o teu campo áurico, né? Então, quando o teu campo áurico ele está saudável, é isso daqui que acontece. Ele é grande, amplo. E olha só, ele te protege, ele vai lá e empurra tudo que tem de ruim para o lado. Isso quando está saudável. Quando ele não está saudável, ele fica muito pequeno. Quando está cansado, quando está doente, quando está sem energia, quando come muito porcaria, né? Os Mac lixo da vida, refrigerante, fica pequeno. Por que o sistema dá tanta porcaria para a gente comer? Porque daí diminui a tua energia, você não tem energia, você não produz hormônio, você tem 30 anos, mas tem testosterona de um velho de 80, não tem hormônio, não tem vitamina D, não tem nada, tem... Aqui, ó, isso aqui é a tua energia, teu campo vibracional. Você não vai conseguir atrair aquilo que você quer, você vai se sentir cansado, tua consciência não evolui e não expande. Aí você vai aceitar um trabalho ruim, você vai aceitar um relacionamento ruim, por quê? Porque você está aqui, essa aqui é a tua vibração. Começa a comer saudável. Tira os industrializados, tira o açúcar, para de beber, começa a se exercitar, começa a meditar, começa a ir para a natureza. Olha aqui o teu campo áurico como é que fica. Grandão, saudável, com energia, atraindo coisa boa, espantando coisa ruim. Aqui, ó, o sétimo chakra, olha o tamanho, como ele fica bem aberto. Primeiro chakra conectando com a terra. Entende?
Por isso que eu falo, o meu trabalho é diferente. Não adianta terapeutizar. Você precisa também mudar as suas atitudes. Treinar, cuidar do corpo físico. O corpo físico é a base, é a chave. Não tem como você falar de inteligência emocional se você não tem um corpo físico saudável. Você não vai ter um emocional saudável enquanto o teu corpo estiver abandonado.